Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por estarmos aqui juntos, podendo te louvar, te bendizer e aprender mais sobre a sua palavra. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus o Senhor tem sido Deus para cada um de nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ensinar, venha nos abençoar para a tua glória. Que nós venhamos, ó Pai, como igreja do Senhor, sempre sermos dignos do seu evangelho, do seu nome e honrarmos, ó Pai, a tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos continuar então o texto do Evangelho de João, capítulo 4, que trata da mulher samaritana. A gente leu na semana passada até o versículo... hoje nós vamos continuar no versículo 19. Nós lemos até o 22, mas nós vamos hoje ler até, a partir do 19. João 4, 19. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, Jesus ele se encontrou com uma mulher samaritana. Nós já discutimos sobre isso da última vez, e nós falamos um pouco dos conflitos que existiam entre os judeus e os samaritanos, e o fato de ser uma mulher. Jesus está ali sozinho conversando com uma mulher, e Jesus prometeu para ela a água da vida.
E a água da vida era nada mais, nada menos do que ele mesmo. Ele estava prometendo a salvação para aquela mulher. E agora a mulher, ela, no versículo 19, ela fala assim, olha, eu sei que o Senhor é profeta. Quando ela coloca isso de que ele é profeta, ela está colocando ele na mesma, do mesmo modo que os profetas que existiram no Antigo Testamento. Nós vimos na semana passada, quando ela fala assim, será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E agora ela ainda não alcançando o entendimento de quem é Jesus, ela fala, vejo que o Senhor é profeta. Ela reconhece que existe alguma coisa de Deus nele, mas ela ainda não sabe o que é. E ela está dizendo que ele é só mais um profeta. E aí ela faz um questionamento e diz assim, olha, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Ela traz um conflito que é o lugar de adoração. E nós falamos que hoje nós iríamos ver sobre o que são as missões. Quando a gente fala de missões, a gente tem que entender que existe uma missão. Essa missão é a missão de Deus. Essa missão de Deus é o que Jesus veio fazer, que é trazer a salvação para toda a humanidade. E existem as missões. Então, quando nós falamos que existe uma missão, essa missão é de Deus. E ela se cumpre através de Jesus. E as missões é tudo aquilo que a igreja vai se envolver segundo a vontade de Deus. A gente precisa entender que não é o que a igreja quer se envolver. É o que a palavra de Deus, através de Cristo, nos propõe a fazer. É isso o que são as missões da igreja. E a mulher, ela entra nessa discussão com Jesus, ela dizendo, olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. Ela coloca ele na mesma qualificação dos demais profetas do Antigo Testamento. E Jesus, e ela coloca então, olha, nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Quer dizer, ela coloca o conflito do lugar de adoração. É em Jerusalém ou é no monte? E Jesus diz para ela assim, olha, mulher, creia no que eu digo para você, creia no que eu vou te dizer. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Primeira coisa que a gente pode pensar, então a adoração vai acabar? É isso que Jesus está falando? Mas ele está olhando para aquela mulher e dizendo, olha mulher, chegará o tempo. E Jesus está falando que vai chegar um tempo em que nem naquele monte, que era o monte lá de Samaria, e nem em Jerusalém, seria mais um lugar de adoração específico. E aí ele diz no versículo 22, vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Tá? Os judeus sabem o que adoram, mas os judeus mesmo sabendo que adoram, versículo 23, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. E aí eu vou ter que ler o versículo 24 para a gente entender algumas coisas aqui. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus coloca a partir do versículo 20 um questionamento sobre o lugar de adoração. Qual é o lugar de adoração agora, depois que Cristo vem? A gente precisa entender primeiro quem é Deus. Por isso que Jesus fala assim, Deus é espírito. E eu vou falar para vocês aí o que está na cabeça de vocês sobre qual é o pensamento de vocês sobre espírito. O pensamento que está na cabeça de vocês sobre o espírito é um ser que a gente é um fantasma. O pensamento mais perto que a gente tem do que é um espírito é um fantasma. Não vê, né? O que a gente não vê. Então, o pensamento que nós temos mais próximo do que é um espírito é o que no dito popular chamam de fantasma. Não apalpa, né? A gente não apalpa, mas é engraçado, a gente pensa que a gente sente. A gente pensa que sente fantasma. Segundo o que a gente vê falando no dito popular, o fantasma é uma coisa que a gente sente. Inclusive, quando vão
falar de Deus, a gente gosta de usar um exemplo do vento. As pessoas falam assim, Deus é que nem o vento, para provar a existência de Deus, é que nem o vento, eu não vejo, mas eu sinto. Só que não é isso. O que Jesus está dizendo quando diz assim, Deus é espírito? O que é espírito? Segundo a Escritura, o que é o espírito de Deus, aqui falando de Deus como espírito, não é como um fantasma. Não é um fantasma, seria um dito popular que segundo a Bíblia nem existe. Segundo a Bíblia a gente não pode nem classificar isso. Quando se trata de Deus, chamando Deus de espírito, está falando daquele que não pode ser contido, daquele que não pode ser preso, daquele que não pode ser subjugado. Está falando daquele que está sobre todos os que existem. Porque Deus não é existência no sentido nosso. Se a gente falasse de fantasma, se por acaso fantasma existisse, fantasma era uma existência fraca diante do que é o Espírito, Deus. Deus é Espírito, isso é, Deus não pode ser contido. Nós temos que entender que Jesus estava falando aqui no versículo 20, 21, 22, ele está falando sobre o lugar de adoração. Tanto o samaritano quanto o judeu tentaram prender Deus. Os samaritanos tentaram colocar Deus no monte. O monte é o lugar de adoração. E os judeus tentaram prender Deus no templo. O templo é o lugar de adoração. Vocês têm que vir aqui. E era assim que acontecia todo ano. As pessoas se reuniam, iam lá no templo todo ano para adorar a Deus e prestar sacrifício. E Jesus falou assim, vai chegar o tempo em que essa ideia de que Deus está contido em algum lugar não vai existir mais. Versículo 23 aqui. Ele fala, olha, eu digo para você, mulher, que vai chegar o tempo em que essa ideia de que o monte ou o templo é o lugar de adoração vai acabar. Não vai mais existir, porque Deus é Espírito. Deus não pode ser contido, não pode ser subjugado, Deus não pode ser submetido a nada. Deus não pode ser aprisionado. Deus é livre, porque Deus é aquele que tudo fez, que tudo criou. Então, quando a gente olha para isso que Jesus está falando, ele está falando aqui que chegaria o tempo em que Deus ele procuraria pessoas que o adorassem não no monte nem no templo, mas em qualquer lugar. É isso que Jesus está falando. E aí eu fico observando o quanto está claro isso no texto, mas no século IV, a igreja aprisionou Deus de novo. Século IV, o imperador Constantino criou o cristianismo. Porque o cristianismo não foi Jesus que inventou. O cristianismo foi inventado por Constantino. Constantino nem cria que Jesus era Deus, ele cria que Jesus era menos Deus. E aí Constantino começou a deixar a igreja abrir os seus templos. Porque até o século IV depois de Cristo, 400 anos, os cristãos, aqueles que serviam a Cristo, que seguiam a Cristo, não tinham lugar para adorar. Porque eles tinham entendido isso aqui. Olha só. Vocês samaritanos não sabem, os judeus sabem, mas virá o tempo. E de fato já chegou. Jesus falando, já chegou agora. Em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? O que é ser um verdadeiro adorador? Mas não é só isso. Olha aqui, já chegou o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para que adorem. Se Deus é espírito, o que ele está dizendo que ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade? Mas é muito mais do que isso. E é isso que a gente precisa perceber. Deus não pode ser contido, Deus não pode ser subjugado. Verdadeiros adoradores não podem aceitar serem contidos nem subjugados para adoração. A sua adoração é em Deus. Essa adoração, ela precisa existir. O que é a adoração? Adoração... Aí vem de cada um? Não vem de cada um, vem de Deus. A adoração é uma manifestação... Ei, eu adoro Deus, você adora? Não, a gente não adora sozinho.
Mas não, é todo... É por isso que Jesus não fala aqui o verdadeiro adorador. Ele fala de adoradores. É muitos, né? É isso que é a igreja. A igreja não é um adorador. São adoradores. Tem gente que pensa que pode ser igreja sozinho, mas isso não existe. Não existe igreja sozinho. E aqui Jesus, como ele sempre falou, ele estava mostrando que era necessário existir a reunião. A própria palavra igreja significa aqueles que se reúnem. A própria palavra igreja significa isso. E aqui é uma igreja, mas amanhã, se fizer lá em casa, lá é uma igreja. na verdade lá não é a igreja. A igreja somos nós. Pois é, todo mundo vai pra lá. Então, mas não é o ir para lá, é o se reunir. Somos nós que nós somos igreja. Não é o lugar. A igreja não é o lugar. Somos nós, as pessoas. Mas não é uma pessoa só. Isso precisa ser tirado da nossa ideia. Porque a gente deu um pensamento particular para o que é ser igreja. A gente pensa que eu posso ser igreja sozinho. Mas não pode. Eu já vi. Uma vez eu vi um pastor falando assim, não, quando eu estou lá na minha casa, eu tomo a minha ceia sozinho. Isso não existe, tomar ceia sozinho. A ceia só faz sentido como igreja. A ceia, próprio significado da palavra ceia vem de Eucaristia, que significa a boa comunhão, ou a boa unidade. Tudo na palavra de Deus, tudo na fé cristã, remonta à união. E Jesus aqui, ele está falando que vai chegar um momento em que os adoradores, ou seja, aqueles que se prostram diante de Deus, porque a palavra adoração quer dizer isso, aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam a Deus, não é um adorador, são os adoradores. Aqueles que prestam a Deus adoração, eles vão fazer isso juntos, mas não vão fazer isso nem num monte e nem num templo. Isso tinha que acabar. Século IV, a igreja vem ali com... O Constantino vem, engana a igreja e começa a ser agora... igreja ser chamada um lugar. Eu vou para a igreja. Como é normal a gente hoje falar isso. Eu vou para a igreja ou eu vou para o culto. Enquanto na realidade o culto é a coisa que acontece o tempo todo. E igreja acontece quando nós nos reunimos. Igreja só acontece quando nos reunimos. Não sei se vocês perceberam isso. Igreja só acontece quando nos reunimos. Essa reunião não precisa ser física. Essa reunião pode ser espiritual, mas ela precisa existir. Como assim espiritual? Porque nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que é isso em espírito? Em espírito quer dizer que nós estamos em comunicação uns com os outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, mesmo quando não estamos juntos. E nós nos unimos e nos reunimos para poder contemplar a grandeza de Deus juntos, para aprendermos da palavra de Deus juntos, para orarmos juntos uns pelos outros. Adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então quem que Deus quer que eu adore? Quem passou da submissão do monte e do templo. Quem passou disso? É esse que o Pai quer que eu adore. Quem conseguiu entender o que Jesus estava dizendo aqui. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A gente tem que passar dessa subjugação. Se a gente não passar disso, a gente ainda não está adorando a Deus. Tem um lugar na Bíblia que fala assim, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Sim. Então, em espírito, sozinho, mesmo em espírito, não tem como para servir a Deus sozinho. Sozinho porque não. Em espírito você tem que não tá sozinho nunca, né? Porque você tem que estar orando pro próximo, tem que estar comunicando com o próximo, pregando a palavra de Deus pro próximo. Na carta aos Hebreus, o autor fala assim, que
nós nos reunimos, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos nos reunindo com todas as pessoas, até aqueles que já estão em Cristo, até aqueles que já morreram. Abraão, Paulo, Jacó, Tomé, todos eles. A gente está se reunindo com eles também. Agora, uma pessoa que não se reúne, sim, uma pessoa que não se reúne fisicamente, também abandona a união espiritual. Porque nós somos seres físicos que precisamos aprender a sermos seres espirituais. Porque nós somos seres materiais. Aí, nós temos corpo, Deus não tem corpo. Deus não é submetido a nada. E nós precisamos, então, dessa nossa limitação ser tomada por Deus para viver a vontade dele. Ele é o dono de tudo e é o único que não tem dono. E isso só acontece à medida que nós nos reunimos fisicamente, que nós vamos nos reunindo e nos tornando um corpo. E eu já falei isso nas duas, sem ser na semana passada, na anterior, eu falei sobre isso. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo. Nós nos reunimos como um corpo. A igreja é um corpo espiritual e físico de Cristo. São corpos que se reúnem como um corpo. E não tem como isso. E aí, quando a gente entende isso, olha o que Jesus diz. A mulher fala assim para Jesus. Ela ainda não está entendendo tudo. Vejam bem. Só para ver o quanto que a mente da gente é difícil de entender. A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. Jesus está falando tudo isso para ela, ela chama ele primeiro. Será que você é mais importante do que Jacó? Jesus fala mais um pouco, ela, eu acho que o Senhor é profeta. E aí Jesus fala mais um pouco, ela fala assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tinha que vir. E quando ele vier, aí tudo vai ser explicado. Ela está falando para Jesus, eu estou te ouvindo, mas você não está explicando nada. Quando o Messias vier, ele vai explicar tudo. É isso que ela está dizendo. Não passava para a cabeça dele. Ela está dizendo para Jesus que o que ele está falando é só mais uma ideia, só mais uma hipótese, só mais uma conversa que todo mundo fala. Cada um fala o que quer, mas quando o Messias vier, aí sim vai explicar tudo. E aí pela primeira vez Jesus fala publicamente quem ele é. Então Jesus afirmou, eu que estou falando com você sou o Messias. Eu sou o ungido, o enviado. Aquele que Deus enviou para trazer toda a explicação da verdade. E é por isso que tem a ver com quando Jesus fala assim, convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente ainda não tinha entendido o que era a verdade. Adorar em espírito e em verdade é aquilo que nós compreendemos a partir do que o Messias explicou. O Messias realmente ia explicar tudo. E Jesus falou para ela, agora claramente, eu estou te explicando. Eu estou explicando para você que eu sou o Messias. Tudo que eu estou falando para você não é mais uma conversinha, não é mais uma teoria, não é mais uma hipótese. Eu sou o Messias. Aí quando Jesus falou isso, naquele momento os discípulos de Jesus chegaram e eles ficaram admirados. Com Jesus está conversando sozinho com a mulher. Olha só, o que admirou os discípulos? Jesus está ali conversando sozinho com a mulher. Mas ninguém teve coragem de perguntar nem o que a mulher queria e nem o que Jesus queria. Nem porque Jesus estava conversando com ela. Aí a mulher deixou o pote, saiu correndo e ela foi até a cidade e falou para o povo assim, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. E aí ela disse assim, será que ele é o Messias? Será que ele é o Messias? Depois de tudo que Jesus falou, de Jesus ter sido bem claro, dizendo eu sou o Messias, ela ainda questiona, será que ele é o Messias? E aí as pessoas saíram e foram encontrar com Jesus. Enquanto Jesus estava ali falando com seus discípulos e aquelas pessoas foram lá, os seus discípulos perguntaram para ele assim, mestre, come alguma coisa? Aí Jesus falou assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos, tá bom.
Eu tenho comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos falaram assim, será que alguém já deu alguma coisa de comer para ele? E Jesus continua. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Jesus está falando que a comida que ele comeu foi fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo que ele já estava alimentado de ter feito a vontade de Deus. E aí ele fala para os seus discípulos em uma parábola que ele compara ali as colheitas. Ele fala assim, vocês costumam dizer que falta... Ulisses. Vocês costumam dizer que falta muito tempo para a colheita, 4 meses. Mas eu vou dizer para vocês, já é a hora. Olhem para os campos. Os campos já estão maduros. É a hora da colheita. Jesus estava falando aqui dos samaritanos que iam chegar ali. Era deles que Jesus estava falando. Jesus ele fala ali como a igreja deveria se comportar. A igreja não deveria aceitar ser contida em espaço algum para ser o corpo de Cristo nesse mundo, assim como Deus não pode ser contido. E agora ele diz quais são as missões da igreja. O que a igreja deve fazer? Olha só. Quem colhe recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. O trabalho, as missões da igreja é só um. A vida eterna para as pessoas. Gente, a igreja está envolvendo com coisa demais. A igreja está envolvendo com política, a igreja está envolvendo com um monte de programação e eventos, um monte de coisa que não tem nada a ver com a igreja. Jesus fala que eles precisavam olhar os campos e perceber que os campos estavam maduros e eles tinham que enxergar que eles só tinham um trabalho a fazer: a vida eterna para as pessoas. A vida eterna é fazer com que o Cristo fosse reconhecido, como Cristo fez aquela mulher reconhecer a Ele. É isso. Quem recebe a Cristo recebe a vida eterna. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se nós queremos que alguém receba a vida eterna, a gente tem que pregar o Cristo. E eu faço uma disputa para quem quiser. Vai num culto, em qualquer lugar. Pega o tempo ali da programação toda e escuta. Se pelo menos 10% é sobre a vida eterna. Pode marcar no relógio, anotar no caderno e fazer o que for. Se a reunião ali está sendo para a vida eterna. Olha os programas que estão sendo feitos. E vejam bem, os campos que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Será que todo o nosso culto, a nossa reunião, a nossa adoração tem feito para enxergar que o campo está maduro, que a gente precisa colher na vida do outro a vida eterna? O salário meu e seu tem que ser a vida eterna para o outro. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Para que a gente serve a Deus? A gente serve a Deus porque quer uma vida melhor. A gente serve a Deus porque quer ser satisfeito. A gente serve a Deus para melhorar a nossa vida. E Jesus aqui no capítulo 4 de João, ele está mostrando tudo o oposto disso. Como a gente leu no versículo 22, 23, Jesus falando, a igreja não é aquela que se reúne em lugar A, lugar B, não é no monte, não é no templo. A igreja é aquela que não pode ser contida. Porque assim são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A igreja não pode aceitar ser contida. E a igreja tem que existir com uma missão. As suas missões têm que ser a vida eterna. As suas missões, o seu trabalho tem que ser produzir a vida eterna no outro. Aí o resultado do seu trabalho.
Será que a minha vida e a sua vida está resultando em vida eterna para o outro? Eu não estou falando em encher o lugar onde a gente está, não. Eu estou falando em resultando de vida eterna para o outro. O quantas pessoas sabem que esse é o Jesus? Às vezes a gente passa anos na igreja e não sabe que esse aqui é Jesus. Jesus precisou falar para aquela mulher, olha, eu sou o Messias, e mesmo assim ela não estava acreditando. Será que aquele é o Messias? E assim, tanto que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. A alegria juntos. A igreja, de novo, sendo aqui representada por Jesus. A união, a reunião. E assim, tanto que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Jesus estava usando aquela figura de linguagem ali dos campos para falar para vocês, está vendo os judeus que eram tão inimigos dos samaritanos, como a gente falou na semana passada, os judeus eram inimigos dos samaritanos. Jesus falando para os discípulos, vocês não são mais só judeus, vocês agora são discípulos. Vocês estão vendo esses samaritanos que estão vindo aí? Vocês têm que produzir agora na vida deles vida eterna. E vocês e eles têm que se alegrar juntos. Juntos. Acabou, o muro precisa ser derrubado, o muro que impede, o muro que faz a gente ter preconceito, o muro que faz a gente ter na nossa mente que o outro é inferior, que o outro merece menos, de que o outro isso e aquilo, de que o outro fez isso e aquilo de errado, precisa ser derrubado. Não estou falando que a gente tem que aceitar tudo, não está falando isso, está falando que a gente tem que mostrar para ele Cristo, e se ele quiser se unir ao Evangelho, a gente vai se alegrar junto. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Quem trabalhou foi Jesus. A gente só colhe, a igreja só colhe. A gente acha que às vezes o trabalho nosso é muito difícil. Já viu o quanto a gente fala assim, é muito difícil servir a Deus? É porque a gente não entende o Evangelho é simples. Jesus falou assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, porque ele é leve e suave. Sabe por quê que está tão pesado? Porque a gente não está carregando o Evangelho, a gente está carregando outra coisa. Está carregando um monte de coisa que não é o Evangelho. É por isso que a nossa consciência está tão pesada. Por isso que a nossa mente está tão cheia. Porque a gente está carregando, querendo fazer o trabalho enquanto Jesus já fez. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam. E ali vocês aproveitaram o trabalho deles. O trabalho que Jesus fez foi o de salvar a humanidade, de morrer, de levar todo o pecado sobre ele. Ele já fez isso. A gente agora tem que servir ele e levar o produto da vida eterna para os outros. Nós temos que semear a semente, né, que é a palavra. Nós somos os verdadeiros adoradores, são os que trabalham na seara semeando a palavra, né? Sim, também a palavra. E a alma para Jesus. Isso aí é a única função do adorador, é isso. A gente não tem como nós fazermos mais do que servir. É semear a palavra e servir. Servir uns aos outros, na necessidade uns dos outros. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E aí eles diziam, agora não é mais por causa do que você nos disse. Eles disseram à mulher, não é mais por causa do que você disse para nós, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. E aí essa pergunta precisa ser para mim e para você. Será que a gente já sabe que Cristo é esse Salvador do mundo aqui? Será que a gente já entendeu isso? Será que a gente entendeu o que nós temos que viver como verdadeiros adoradores? Será que a gente entendeu já isso? Que nós não precisamos mais ser contidos por nenhum desígnio humano que tenta nos prender a preceitos
de faça isso, não faça aquilo, como se isso pudesse nos tornar mais próximos da vontade de Deus. Quem nos torna próximos da vontade de Deus é o próprio Cristo. Ah, mas você tem que fazer assim ou assim, senão não pode isso, não pode aquilo. Ah, mas se você não fizer assim ou assado, você vai perder isso e aquilo. Esses ditos humanos que não estão na Bíblia nos obrigam muitas vezes a viver um evangelho minorizado, diminuído, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E a gente aceita. Mas a gente precisa fazer como esses samaritanos e dizer, olha, agora não é mais porque alguém falou, é porque eu mesmo ouvi falar e eu entendo. Por isso que se a gente não entender a Bíblia, a gente não pegar a Bíblia e começar a entender ela, a gente vai ser enganado. A gente precisa pegar ela e entender. Uma vez eu me lembro que eu queria dar um curso na igreja e o pastor chegou para mim e falou assim, eu mostrei o que eu queria dar de curso e o pastor falou assim, não, a igreja não está preparada para ouvir isso aí. Eu falei, então pega a Bíblia e joga fora. O pastor ficou com raiva porque eu falei assim. Eu falei, não, então joga a Bíblia fora porque vou dar um curso só sobre a Bíblia. A Bíblia muitas vezes é o que menos é pregado. Agora eu quero. Eu não estava pregando a Bíblia. Eu quero ver pegar a Bíblia e pregar ela tintim por tintim, desse jeito nós estamos fazendo aqui. A gente já estudou o Evangelho, a gente já estudou a carta de Tiago. Tintim por tintim, partinha por partinha, versículo por versículo. Agora a gente está estudando o Evangelho de João, capítulo 4. Já estamos aqui, se eu não me engano, há 6 ou 7 semanas já estudando o Evangelho de João, parte por parte. Se eu quiser enganar vocês, é só vocês pegar a Bíblia e falar assim, Paulo, você falou isso, isso não está aqui. E eu vou falar, realmente, você está certo. Não está aí. Agora se você falar assim, não está aqui, eu falo, vamos lá ver. Não, está aqui sim. Está aqui, ó. Ah, eu não tinha visto. Mas o que acontece de mais comum é querer diminuir o Evangelho. Porque diminuindo o Evangelho, as pessoas não sabem quais... Não é o seu direito. Elas não sabem qual é a sua prioridade de vida eterna. É isso. Aí a gente pode ocupar todo o tempo que seria para viver a palavra e a união e a alegria de estarmos juntos, falando de um monte de coisa que não tem nada a ver. E é bom, né? Porque faz bem pra gente. Isso nos enche. Nos torna seres, às vezes, especiais. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu quero saber se a gente tem isso que Jesus colocou aqui. A gente já entendeu que não é mais nem no monte e nem no templo, mas é em todo o lugar. Amém?